Hoje é o aniversário da minha neta Ana, filha do Caio Lúcio, Mauriana, filha mais velha, uma criança muito querida, muito amável e extremamente inteligente. Então, o que eu vou falar, né? Eu espero que daqui a 20 anos, 40 anos, sei lá, ela tenha a oportunidade de ouvir com mais cuidado e reflexões. Ontem à noite, estava vendo esse filme, um filme sobre a história da França, sobre Paris, tá? E contando a história de Paris, né? Um filme que eu já havia visto, porque minha esposa frequenta a Aliança Francesa e ela traz esses filmes, né, como empréstimo, e eu posso aproveitá-los e vê-los em casa. O que a história de Paris tem a ver com o aniversário da Ana? Nós estamos perplexos vendo a situação do Brasil, como também ficamos impressionados com as crises, as guerras, a xenofobia, o fundamentalismo, com tudo o que tem acontecido nesses últimos anos pelo mundo afora. Ou seja, o ser humano ainda é um animal predador, místico, né? Tão místico que até viabilizou esse livro de Umberto Eco. Acho que foi o primeiro dele, um dos primeiros livros que ele escreveu. É um livro imperdível, sensacional, né? É um animal predador, é um animal selvagem, né? Isso fica claro quando a gente vê a história do Holocausto, do nazismo, como ele se desenvolveu. É um animal que faz de conta que as coisas não existem. Mário Vargas Llosa escreveu inúmeros livros mostrando isso. Então, O Sonho do Celta é um deles, talvez um dos principais livros dele. A Guerra no Fim do Mundo, conversando no Sacristia, e coisas, um encontro no Sacristia, e por aí afora. Então, Ana, espero que você algum dia me ouça. Estude sempre. Procure entender a vida, entender as filosofias, as ideologias, as religiões, o sectarismo, a maneira de ser. Porque você vai viver no século XXI, um século que pode terminar de uma maneira esplendorosa ou ser pontuado por grandes catástrofes e coisas assim. Então aí os meteoritos, os vulcões, maremotos, terremotos e o ser humano para destruir tudo o que de bom ainda existe ou que possa existir. Então nós temos que estar preparados para tudo isso. De que jeito? Fico feliz com a Luísa, minha outra neta, que hoje termina um período de 3 dias num acampamento de escoteiros. Ótimo! O escotismo ensina a pessoa a sobreviver em condições difíceis até.
e fico vendo, né, o que acontece. Né? Democracia ainda é uma utopia. Nós vivemos numa sociedade ainda com vícios, né? Os piores vícios da aristocracia, E o gozado é que o ser humano gosta disso. O ser humano gosta dessas fantasias. Um sobrenome vale mais do que muito discurso. E assim, nós já estamos numa geração, uma segunda, terceira, ou maior número, né, de gerações, de famílias mandando no Brasil, que de alguma forma fizeram fortuna. Tem presidente da República que começou a vida como capitão, se não me engano, da PM, e terminou muito rico. Por quê? Como? Né? Os escândalos, né? Felizmente o Ministério Público, o Poder Judiciário nacional, local, nacional, federal, quer dizer, nacional e internacional, né? As redes sociais, todos os sistemas de comunicação estão viabilizando a abertura de muitas caixas pretas. Mas e qual vai ser o resultado disso? Então, Ana, você vai viver nesse mundo. Você vai ter que aprender a sobreviver, até para ajudar seus pais, que são pessoas com deficiência. O desafio da cidadania, o desafio da liberdade, da fraternidade, da igualdade é imenso. Apesar de até entidades falarem que defendem isso, na verdade, como diz o Humberto Eco nesse livro, o que a gente vê é muita espuma, muita fantasia e pouca objetividade em relação ao que o ser humano deveria ser, ou poderia ser, ou que ele gosta de se fantasiar como sendo. É seu aniversário, Ana. Eu não vou lhe mostrar esse filme agora porque você não vai entender. Mas felizmente está aí o YouTube, a Google, Stanford, que criou essa maravilha, né, de onde saíram gênios da humanidade e continuam saindo, que é uma belíssima universidade. Ela não é um prédio projetado por um grande arquiteto, ao contrário, a imagem de Stanford é a mais simples possível. E, no entanto, é lá dentro que a gente vê, num país que cultiva a liberdade, o empreendedorismo e viabiliza o empreendedorismo, nós vemos coisas fantásticas. Que no Brasil é o contrário. Nós estamos nivelando o Brasil por baixo. O homem medíocre aqui é o que melhor se organiza, porque temos leis, regras, normas, uma parafernália que viabiliza o corporativismo, a ingenuidade até do trabalhador, que acaba sendo, mais cedo ou mais tarde, surpreendido pela realidade. Nós precisamos de campeões, nós precisamos de gente que realmente seja excepcional, excepcionalmente inteligente, excepcionalmente fraterna, excepcionalmente capaz. É o meu sonho, né, de ter, até por vaidade pessoal, entre meus descendentes, alguém com essa capacidade de fraternidade, né, de culto à liberdade, né, de amor ao próximo. Isso é muito importante, até porque num mundo como o nosso, que é o produto de milhões de anos de um animal que se desenvolve de forma agressiva e predadora,
A humanidade, que é o resultado disso tudo hoje, precisa mudar para poder sobreviver. Nós precisamos de campeões, campeões em tudo. Assim como nós admiramos os nossos grandes artistas, esportistas, até arquitetos, que são coisas fáceis de ver, nós precisamos valorizar os grandes campeões na engenharia, na medicina, na sociologia, na história, a filosofia e tudo. O Brasil pode produzi-los. E você, Ana, tem tudo para ser muito grande, porque sua vida é difícil, né? Você é uma menina inteligente, seus olhinhos mostram que você procura entender o ambiente em que vive. Então, o que eu queria é que hoje, né, dia 3 de maio de 2015, você tenha uma belíssima festinha de aniversário, que você vá dormir tranquila, feliz, e que daqui a 20, 30, 50 anos você tenha orgulho da vida que construiu e que seja uma pessoa de valor numa sociedade que vai precisar de campeões.